eu quero trazer agora um pouco do debate sobre o projeto da anistia que deve ser votado nesta tarde, hoje na Câmara, o caso da urgência, para que ele vá direto ao plenário. A Vitória Abel também está de olho nessa história e vai contar para a gente agora. O que está rolando por aí, Vitória, sobre a PEC da anistia? Pois é, pode ser votado hoje a urgência, mas pode também não ser, tudo pode acontecer a depender das negociações aqui na Câmara dos Deputados. Isso porque o presidente Hugo Motta está em reunião nesse momento com a liderança do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pretende se reunir nesse início de noite com as demais lideranças da Câmara, justamente para definir um mérito de texto, para que depois de definido esse mérito, seja votada a urgência. Então, o que aliados do presidente da Câmara estão me dizendo é que ele não quer pautar a urgência da matéria sem que esteja definido um mérito. E aí a gente entra com um bastidor que me contaram agora há pouquinho, que o governo passou a costurar, junto com o presidente da Câmara, um texto, esse texto alternativo à anistia. Esse texto que deve prever a redução de penas para os presos e condenados por tentativa de golpe de Estado. Isso porque auxiliares do presidente Lula começaram a entender que esse tema vai acabar avançando e que é melhor que aconteça dos males o menor. E que essa redução de penas é vista já por eles como uma derrota da anistia, justamente porque pode substituir o texto mais amplo da anistia, que seria inclusive para benefício do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o governo, representantes do presidente Lula, sentando na mesa já com o Hugo Motta para costurar esse texto alternativo à anistia, junto também, é claro, com líderes de centro, de partidos de centro. E o que esses aliados do presidente Lula me contaram também é que é muito mais interessante puxar esses partidos de centro para o lado do governo, costurando um texto que seja aceitável também para o Palácio do Planalto, do que deixar esses partidos de centro sem o apoio do governo, sem um diálogo com o Palácio do Planalto, e eles serem atraídos para o lado do PL, para o lado do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acabarem tornando esse texto uma anistia ampla, geral e restrita, como quer a oposição. Então, portanto, é um trabalho aí do governo de redução de danos, foi o que me disseram. E também outro bastidor ligado a isso é que líderes da Câmara que se encontraram hoje com o presidente Lula disseram que o presidente afirmou que não vai ser contrário à proposta de redução de penas a esses presos e condenados. Se ela for apresentada e pautada, ele não vai se declarar contra, até porque ele disse para esses líderes, ele mesmo já foi preso e condenado e sabe o que é ser preso, sabe que não é fácil. Isso foi o relato dos líderes da Câmara que se reuniram hoje com o presidente Lula. Portanto, o Palácio do Planalto já começando a flexibilizar um pouco a ideia em relação ao texto alternativo da anistia, justamente para que a anistia ampla seja derrotada. Esse é o principal objetivo do governo agora, dos males o menor. Portanto, reunião ainda com líderes da Câmara e o presidente Hugo Motta deve acontecer na noite de hoje. Se for fechado esse texto alternativo, aí sim o presidente Hugo Motta pretende avançar com a urgência da proposta ainda na noite de hoje. Eu conto para vocês depois o que aconteceu. Muito bom, Vitória. Um grande abraço para você, bom trabalho, que vai ter muita coisa para apurar ainda nessa quarta-feira. O negócio está só começando. Eu quero falar um pouquinho de anistia também, mas sobre as manifestações do governador Tarcísio de Freitas, que numa conversa no Palácio dos Bandeirantes, sinalizou que vai continuar trabalhando por isso. Mas eu quero entender se haveria caminho, nas palavras do governador Tarcísio de Freitas, para avançar em algum sentido, ou se ele já cumpriu o papel dele. Conta aí pra gente, Misael Mainetti. Bem-vindo. Ele disse que o que foi necessário fazer, eles já fizeram. Essas foram as palavras ontem do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, quando questionado
quando questionado sobre o assunto. Muito boa tarde aí a você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 13 em 1. A gente participou de uma coletiva de imprensa ontem com o líder, né, do governo aqui em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas não costuma falar muito sobre esse assunto, sempre estava saindo aí às pressas quando questionado sobre a anistia, sobre presidência da República, mas ontem não teve jeito, ele falou sobre o caso do delegado Rui Fontes e aí foi questionado sobre a anistia. E aí ele pontuou que falou com os líderes de partidos e, de acordo com ele, já fez o que deu para fazer. Vamos ver a fala do governador na coletiva de ontem. Falei com líderes, falei com presidentes de partido e vou falar genericamente, mas falei com alguns líderes e presidentes de partido, e o objetivo era justamente esse que saiu no Colégio de Líderes de hoje, né, que é a pauta da urgência prevista para amanhã. Então vamos agora acompanhar. Eu acho que o esforço que tinha que ser feito foi feito. O esforço que tinha que ser feito foi feito, são as palavras do governador. Nos bastidores, a expectativa, né, é que o Centrão vote isso justamente porque conseguiria não uma anistia, não um perdão a Jair Bolsonaro, mas pelo menos uma redução de pena, e isso abriria caminho para que o governador Tarcísio de Freitas tentasse finalmente a presidência da República. Muito embora hoje, durante uma coletiva de imprensa também na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, Tarcísio de Freitas bateu a tecla mais uma vez. Não vou ser candidato à presidência, vou me recandidatar, vou tentar a reeleição ao governo de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando as declarações de Tarcísio e de outros, e como você mencionou, né, junto a Brasília, toda essa PEC da anistia que deve ser votada hoje em caráter de urgência. Evandro? Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Um abraço para você. Essa história aí de que vai continuar sendo governador de São Paulo, etc., isso aí a gente não precisa nem entrar nesse mérito, porque agora é acompanhar o que vai acontecer no ano que vem, né? Se ele vai de fato entrar ou não, mas os caminhos estão indicando que sim, e é isso que a gente precisa manter a nossa atenção. Mas falando sobre a anistia, vamos ligar os pontos agora. Começando pelo debate que está acontecendo no Congresso Nacional. Porque houve um movimento que é muito relevante e que tem a ver também com a PEC da blindagem. Porque havia ali uma tentativa de negociação com os governistas e até com o próprio presidente Lula, entre ele e o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que houvesse um apoio do PT à PEC das prerrogativas e, em troca, o presidente da Câmara, Hugo Motta, daria uma segurada nessa proposta envolvendo a anistia. Pois bem, segundo os articuladores ali, houve um debate entre eles e o presidente Lula disse que não ofereceria apoio à PEC da blindagem diante de uma crise de popularidade ou de um aumento da impopularidade que poderia acontecer. E aí, diante dessa preocupação, o presidente falou, olha, no PT não vai haver essa sinalização. Tanto que a gente acompanhou que a maioria do PT votou contrária a essa proposta e alguns parlamentares ainda assim acabaram dizendo sim para ela. Diante disso, os governistas já começaram a enxergar que a PEC, a proposta envolvendo a anistia, iria avançar, com a possibilidade de aprovação de urgência nesta quarta-feira para que ela vá direto para o plenário da Câmara. Só que um debate que gira em torno da redução de penas, que teria também o apoio dos governistas para que se chegasse logo a um caminho. Como é que você está avaliando esse movimento, Alangani? Olha só, isso mostra, né, como muitas vezes o Centrão ele não está preocupado de fato com a liberdade do pessoal do dia 8 de janeiro ou mesmo a liberdade de Jair Bolsonaro. Essa situação que você trouxe retrata muito bem o fisiologismo do Congresso. Quero dizer, olha, tem uma moeda de troca aqui, a gente quer a tal da PEC da blindagem e, em troca, tira o regime de urgência. Ou, no máximo, uma anistia para os envolvidos do dia 8 de janeiro e aí entregam Jair Bolsonaro. Então, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses movimentos do Centrão, porque são movimentos que visam ao seu próprio interesse, Evandro, e não ao interesse, de fato, de Jair Bolsonaro ou, muito menos, dos sardinhas do dia 8 de janeiro. E aí, qual que era a preocupação dos governistas em relação a essa PEC da anistia? Se houvesse o apoio à proposta envolvendo a blindagem, a anistia poderia até ser discutida, só que haveria uma pressão maior do presidente da Câmara para que se passasse apenas o debate sobre redução de penas para os condenados do 8 de janeiro.
Como o governo, de certa forma, melou a situação envolvendo a PEC da blindagem, embora isso não tenha atrapalhado a passagem dela, né, a aprovação dela, o que os governistas começaram a temer? Que Hugo Mota começasse a abrir um pouco mais as porteiras para essa proposta da oposição, que é mais ampla e irrestrita, não necessariamente contemplando tudo, mas acolhendo um pouquinho mais. Algo que, na visão dos governistas, não aconteceria se o PT oferecesse o apoio à PEC da blindagem. Então, veja o quanto essa costura, ela é assim, né? Ela chega a ser, digamos, surpreendente, no sentido de perceber o quanto essas articulações vão sendo construídas para satisfazer as vontades ali corporativistas, sem pensar muito naquilo que interessa para o lado de fora, para todos nós. Fala, Bruno Musa. Eu acho que o que você falou escancara exatamente a política no geral, Evandro. E cada vez mais isso está se tornando explícito. Na verdade, eu acho que isso sempre aconteceu. Só que agora, com a informação aberta, e não é à toa que muitos querem controlá-la, com a informação aberta fica cada vez mais óbvio todo esse movimento. E quando você começa a ver uma grande massa da população questionando a legitimidade dessas instituições ou até mesmo dessas organizações, grupos, falcatruas, para, com o nosso dinheiro, favorecer os seus interesses corporativistas, as pessoas começam a entender que nós somos meros fantoches e financiamos coercitivamente todo esse teatro. E aí, obviamente, você vai criando oposição ao político no geral e ele passa a ser uma figura não benquista pela população, porque, obviamente, eles plantam isso. Mas, no fundo, a política é um reflexo da população que vai amadurecendo ao longo do tempo. Ora, eu estava lendo agora há pouco uma matéria, se não me engano, no próprio Estadão, falando que o Lula já aceita discutir a redução da pena dos envolvidos no 8 de janeiro. É o que eu mencionei ontem. Isso é político ou houve um julgamento técnico de verdade? Claramente não. Se você vê todos aqueles supostamente envolvidos por abolição do Estado Democrático de Direito, coloco entre aspas, porque eu piamente não acredito nisso, se todos foram condenados ou julgados e condenados por um mesmo crime, como é que você aceita reduzir de uns e não de outros? Ora, então vamos sentar em volta de uma mesa e vamos negociar. De um pode, do outro não. De verdade, isso é justiça ou isso é arquitetura política? Fala, Piper. Na verdade, esse ponto aí do que o governo estaria disposto a fazer, ele é muito importante porque é óbvio que, e a gente tem sempre que lembrar isso, o governo tem uma base muito pequena, ele sozinho não consegue resolver e aprovar absolutamente nada, e nem evitar que pautas indigestas para ele acabem sendo aprovadas. Então, qual o cenário com o qual o governo trabalha hoje? Né? O de entregar os anéis para não entregar os dedos. Diminui, por exemplo, eventualmente, lá apoia alguma redução de pena para aqueles que já foram condenados lá atrás, para os invasores aí do 8 de janeiro, e preserva as penas para os chefes aí da organização criminosa. Na cabeça do governo, o cálculo político é esse. E aí vamos também para as percepções. Nos últimos dias, nós vimos publicadas aí uma enxurrada de pesquisas por vários institutos. E cada vez mais a pauta da anistia, ela é repelida, ela é rechaçada pela maioria do público. A maior parte apoia, sim, o julgamento do STF. Todos os levantamentos estão apontando para isso. Então, é óbvio que o governo não vai agora na contramão disso, ele que tem interesse nas punições de seus adversários políticos. Mas aí tem essa votação de ontem. O que essa votação de ontem também apontou? Esse acordão. Então, ou seja, o Centrão, né, ele não quer de jeito nenhum que os deputados, os parlamentares sejam alcançados pelo STF e ele acena com essa troca. Ora, vocês apoiam a PEC da vergonha aí, da blindagem, e nós vamos dar um jeito de tentar
apoiar algum tipo de anistia. E não é à toa que, por exemplo, os 4 partidos mais bolsonaristas foram os que mais apoiaram essa PEC. O problema é combinar com o Senado e combinar com os outros. E vejam, nesse lote de pesquisas, publicadas nesses últimos dias, a da Atlas Bloomberg de hoje, que aponta o presidente Lula liderando com alguma folga todos os cenários. Se a gente transformar o percentual ou os percentuais para votos válidos, já dá maioria em primeiro turno. Ou seja, ele está num momento muito favorável para isso, mesmo enfraquecido no Congresso.